Pessoal, continuando, antes de começar a aula 1, eu queria dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, todo esse curso, ele é da Bíblia. Um dos principais pilares do cristianismo é a oração. Então, antes de você começar a assistir essa aula, que eu irei ministrar, faça uma oração. Humberto, eu não sei orar, eu sou novo convertido, caí aqui de paraquedas. Então, eu vou te ensinar a orar agora. Você vai invocar o nome do Senhor, de Deus Pai, ou Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com isso, você vai agradecer pela bondade de você ter conhecido esse curso e porque Deus é bom. Logo após isso, você vai pedir para que o Espírito Santo entre na sua vida e que o Espírito Santo te guie para que você possa entender esse vídeo e ler a palavra de Deus. Depois disso, você vai encerrar em nome de Jesus. Agora vamos lá para a aula. Então, aula 1, conhecendo a Bíblia. A Bíblia em resumo. Então, a Bíblia, ela começa na criação, né? Onde a gente vai ter lá Gênesis 1, o início da criação, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Depois a gente vai ter os patriarcas, o primeiro patriarca Abraão, aí a gente vai ter o Êxodo, onde abriu o Mar Vermelho. Aí a gente vai ter os reinados, ou seja, vai ter os governos ao decorrer da Bíblia, onde a gente vai ter o primeiro por juízes, onde a gente, ao ler o livro de Juízes, lemos que tiveram muitos problemas naquela época, o método de monarquia. E logo vieram, perdão, o método de juízes tiveram, e logo Deus ele instituiu reis. O primeiro foi Saul, e isso prosseguiu até ali o cativeiro da Babilônia. É, e, e antes do cativeiro a gente tiveram profetas, onde podemos citar Elias, Isaías, Jeremias e entre outros. Mas antes de ter profetas, a gente teve sacerdotes. Então, de Êxodo a Deuteronômio, até Josué, a gente tem ali a história de como foi formado toda a história bíblica, como que era organizado o templo do Senhor, como os sacerdotes, eles viviam, os levitas. E após disso a gente teve o cativeiro da Babilônia, e depois do cativeiro a gente teve ali um período sem Deus falar com o povo, e nisso a gente teve um momento mais sublime que comemoramos no dia 25 de dezembro, no calendário gregoriano, que é o nascimento de Jesus. E ali a gente teve é, a preparação, que veio ali em João Batista, onde ali ele começou a preparar o ministério de Jesus. Logo após isso, do ministério de Jesus, onde foram 3 anos, é importante citar que Jesus ele começou o seu ministério aos 30 anos, ele pregou, ali teve a formação dos apóstolos, onde tivemos 12, e o apóstolo Paulo, e logo após que Jesus ele teve essa formação do apostolado, teve o ministério, houve a morte, e houve um momento mais sublime que, que é tanta morte, que significa a morte dos nossos pecados, que hoje você está vendo esse vídeo, e a Bíblia existe por um único motivo, a morte e a ressurreição. Que você, antes de você conhecer Cristo, você era condenado ao inferno, mas através do sangue de Cristo e através do poder da ressurreição, hoje você pode ser chegar ao trono da graça. Depois disso, a gente teve a descida do Espírito Santo, onde a igreja foi o início da formação da igreja, né? O Espírito Santo deu o dom de línguas, o dom de profecia e outros dons para a formação da igreja. E para finalizar, houve ali a organização da igreja e tiveram muitas guerras, entre outras coisas, e depois a gente teve a revelação do Apocalipse.
onde ainda não terminou, porque esperamos que brevemente possamos estar ao lado do Senhor Jesus, que ele virá. Então, a revelação do Apocalipse diz que haverá uma segunda vinda, diz não, terá uma segunda vinda, onde todo aquele que crê em Jesus poderá retornar a morar com ele no reino celestial. A Bíblia completa, a Bíblia foi escrita em- por 1.500 anos, demorou 1.500 anos para ser escrita. Houveram mais de 400, perdão, mais de 40 pessoas em lugares e épocas diversas, ou seja, a gente vê desde lá da criação, em lugares diferentes, e épocas diferentes. Isso mostra que Deus é um Deus que fala no decorrer do tempo. E a Bíblia foi escrita originalmente em três idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. Então, o Velho Testamento basicamente foi escrito pelo hebraico e pelo aramaico, e o Novo foi escrito pelos gregos, em grego. A Bíblia protestante, existe a Bíblia católica, que tem um pouquinho mais de livro. Não, não, não quero comentar sobre isso, mas a Bíblia tem 66 livros considerados como inspirados. Ah, mas eu tenho a Bíblia católica, tudo bem, leia, é a mesma Bíblia, só tem mais livros. Ser inspirado, não, nunca correr atrás, mas leia, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia em números, a numeração na Bíblia. Então, a Bíblia ela foi impressa e tinha grande dúvidas, quantos capítulos, quantos versículos. E, segundo o impressor Steplogot, a Bíblia tem 1.227 capítulos e tem e segundo o francês Robert Step, esse nome, tem 1.551 versículos. A Bíblia é muito grande. A Bíblia, na versão de 66 livros, no Antigo Testamento, ela tem 39 livros, e no Novo tem 27 livros. Então, a Bíblia é dividida entre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros proféticos, ou que são vários livros, e aí a gente tem os profetas menores e os profetas maiores. A Bíblia tem os evangelhos, que é onde conta a história de Jesus de uma maneira sublime. E tem as epístolas, que é ali a formação da igreja, e por último tem Apocalipse, que é descrita a volta de Jesus. Aqui a gente então começa com. Tem esse desenho que é bem interessante. Então aqui a gente tem a história, que é as leis de Moisés, a criação do mundo. Depois ali a gente tem as profecias, né? Que é Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1, Samuel 2. Tem até uma musiquinha, posso mandar para vocês. E aí a gente tem os livros de poesias. É, os livros de. Então, aqui a gente tem os livros históricos, que contam a história do povo de Israel. Aí a gente tem os livros de poesia, que é Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiásticos e Cantares. Desculpa, cantei. Aí a gente tem os profetas menores, né, que é Isaías, Jeremias, maiores, perdão, que é Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, e tem os menores, que é Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Joanã, acho que Joanã, Miqueias, Naú, entre outros, né? São... E logo após esses profetas, a gente teve um período sem escrever, e veio aquele que era esperado, que é o Senhor Jesus. E os 4 primeiros livros do Novo Testamento, a gente tem a bibliografia de Jesus, ou seja, os evangelhos, que começa por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois a gente vai ter a história, que é o livro de Atos. Depois a gente vai ter as epístolas, que hoje, assim como os livros históricos para os judeus, era considerado
em sua grande maioria, como uma doutrina pré-estabelecida, a gente tem os livros, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, como uma é, como epístolas. Então a gente tem as epístolas e a gente tem as outras cartas que foram de Pedro, de Tiago, de João, entre outros, e terminamos por Apocalipse, que é a revelação, que é a nossa grande esperança, que é a volta de Jesus. Pessoal, é isso. Essa é a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E que Deus abençoe a sua vida e que você possa ter entendido um pouquinho sobre a Bíblia. Existe a Bíblia gigante, existe uma introdução bem maior. Eu trouxe somente o resumo. A próxima aula é para você, meu amigo, que nunca leu a Bíblia. Então, a próxima aula eu irei trazer maneiras de você, cristão, você, meu amigo evangélico, católico, de ler a Bíblia pela primeira vez. Não é difícil, você é capaz. Iremos ler a Bíblia juntos, para diariamente sejamos mais semelhantes a Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.